Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Amém? Hebreus 11, 5. A palavra de Deus diz assim: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Repete assim comigo: pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado por essa palavra que é santa, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, como o Senhor sempre falou, desde o início da criação, desde que o Senhor estava no Éden com Adão. Continua falando conosco nessa noite. Nós precisamos ser ministrados pela Tua palavra, que é vida, que é viva. A Tua palavra que transforma. A Tua palavra, Senhor, que vai nos aparelhando para que possamos ser tijolos perfeitos na construção do templo espiritual, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Eu quero nessa noite falar com você maneiras de agradar a Deus, porque nós temos que agradar a Deus. Aqui nessa palavra que nós lemos de Hebreus 11:5, diz que Enoque, pela fé, ele foi transladado, quer dizer, tirado de um mundo, que é um mundo físico, e levado para o mundo espiritual, onde Deus está. E ele foi tirado daqui, levado para o céu, porque ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, e isso não é pecado, mas as pessoas invertem só a posição. A primeira coisa que nós temos que fazer é agradar a Deus, e as suas bênçãos virão sobre as nossas vidas com certeza, mas as pessoas não querem agradar a Deus primeiro, porque o fato de querer agradar a Deus vai exigir de mim muitas coisas, e as pessoas não gostam de ser cobradas e nem exigidas. Queremos ir para o céu, e a igreja está prestes a ver esse momento em que Jesus virá nos céus nos arrebatar, diz a palavra, também transladar a cada um de nós. Mas só vai ser arrebatado e transladado aqueles que obtiveram testemunho de haver agradado a Deus. Eu pergunto para você, essa semana você agradou a Deus, querido? Você agradou a Deus essa semana? Você agradou a Deus hoje? Você agradou a Deus nesse culto? Nessa parte de louvor e adoração que nós fizemos? Então a primeira coisa que nós temos que fazer em nossas vidas é agradar a Deus. Esse é o princípio de uma vida de andar com Deus. Amém? A palavra agradar é o mesmo que causar prazer. Quando você agrada alguém, você está causando um prazer, um gozo naquela vida. E é isso que nós temos que fazer com o coração do Pai. Nós temos que agradar, nós temos que causar prazer no coração do Pai, nós temos que causar prazer no coração do Filho, nós temos que causar prazer no coração do Espírito Santo que habita em nós. E como causar esse prazer? Pastor, o que nós devemos fazer? E eu vou citar algumas coisas para você, para que você entenda. A primeira coisa que nós temos que fazer para agradar a Deus é fazer a sua vontade. Diz para quem está do teu lado: para agradar a Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Amém? E fazer a vontade é mais ação do que intenção. Porque muitas pessoas têm muitas intenções. E você já viu aquela frase que diz assim: de boas intenções o inferno está cheio. Então, ter boas intenções não é o suficiente. Na realidade, nós precisamos mais ação, mais fazer a vontade do que ter intenção. A gente tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. E a palavra do Senhor, eu quero citar aquela parábola dos dois filhos,
que Jesus diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas ele respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Querido, fazer a vontade do Senhor muitas vezes vai estar envolvido em arrependimento. E o Senhor não tem problema nenhum, porque muitas vezes a gente fala não, mas o importante é que depois a gente se arrepende e faz o que Deus pediu para fazer. Tá? Esse segundo filho disse não, mas depois ele parou, ele pensou e disse: opa, vou fazer a vontade do meu pai. E ele foi fazer. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Às vezes nós que estamos na casa de Deus, nós temos só a intenção de fazer e não fazemos. Aí vem aquele que pecou a vida toda, que matou, que roubou, se arrepende, se converte e vai fazendo tudo o que nós não fizemos há muitos anos que estamos na igreja. Então nós precisamos fazer a vontade do Pai. A salvação é pela graça, amém, que glória. Mas o Senhor, depois que fomos salvos, Ele quer que nós andemos nas obras que Ele nos deixou, como está lá em Efésios 2:10, que antes da fundação do mundo Ele deixou as obras deles para que nós andássemos nela. E fazer a obra do Senhor é fazer a sua vontade. João 4:34 diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade e realizar a sua obra. É isso que o Senhor está pedindo para nós nessa noite. Você quer agradar o Senhor? Começa fazendo a vontade do Senhor. Que a tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. Amém? Porque as pessoas que estão no mundo e não têm Deus, elas estão fazendo a vontade do diabo. Estão sendo escravas e fazendo a vontade do diabo. Nós, povo de Deus, precisamos acordar e começar a fazer a vontade de Deus na terra. E fazendo a vontade de Deus na terra, nós vamos começar a brilhar e a estabelecer o reino de Deus na terra. Em Limeira, no Jardim Santo André, na tua casa, no teu trabalho. Amém? Faça a vontade do Senhor, querido. A minha vontade consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E Jesus combinou, tomando o cálice, fazendo a vontade do Pai, moído e crucificado naquela cruz. Ele foi até o fim. E muitas vezes, querido, fazer a vontade do Pai vai fazer com que nós soframos. Se eu perguntar aqui quem gosta de sofrer, eu não vou levantar a mão, ninguém gosta de sofrer. Mas Jesus passou por um caminho de sofrimento para fazer a vontade do Pai. Claro que nós não vamos passar pela crucificação para salvar a vida de ninguém, mas muitas vezes vamos passar por caminhos. Se nós queremos fazer a vontade do Pai, muitas vezes nós vamos sofrer. Mas a vontade do Pai está em primeiro lugar. Amém? E ela vai te dar vitória. E ela vai fazer com que você agrade o coração do Pai. Glória a Deus. A vontade dele muitas vezes vai ferir a nós. Tá? Muitas vezes vai ferir a nós. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade a Deus vertical e também fazer a vontade de Deus que é horizontal. A pessoa que está do teu lado é horizontal. Ela está junto com você no mesmo plano, no mesmo planeta. E você tem que fazer a vontade de Deus na vida dela. Atos 20:35 vai dizer assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é misto socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O pai se orgulha quando ele olha um filho que faz a sua vontade, em forma de bondade, de ajuda, em forma de misericórdia. Ele se agrada porque é o coração dele sendo refletido na vida do outro. Por que eu tenho o amor de Deus? Para que dentro dessa caixa de barro aqui existe o amor de Deus?
Só para dizer, pessoal, eu tenho o amor de Deus. Querido, isso não tem valor. Amor de Deus encaixotado, sem ser transferido, ele não serve para nada. Ele é um amor infrutífero. Então o amor de Deus que está na minha vida vai fazer com que eu faça a vontade do Senhor, muitas vezes na vida daquele que está precisando. Que eu derrame a misericórdia de Deus na vida daquele que está precisando de misericórdia. Que está precisando de um abraço, que está precisando de um conselho, que está precisando de um consolo. E você não vai falar assim, Senhor, desce lá e vai consolar ele. Deus vai falar, não, meu filho, eu quero usar a tua boca, eu quero usar a tua vida, eu quero usar os teus bens, eu quero usar tudo que você tem, que você disse que é meu, eu quero usar para consolar o outro, que você precisa alcançá-lo. E assim você estará fazendo a vontade de Deus. Não podemos dizer para o faminto, para a pessoa que está precisando de roupa, e dizer, paz do Senhor, o Senhor te abençoe, e continuar deixando ele do jeito que está. Que paz do Senhor, que abençoe, que é esse, querido? Isso não é amor, amém? Isso não é fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes fazer a vontade do Senhor vai exigir de nós a renúncia. Um casal que celebrava bodas de ouro, foram entrevistar qual o segredo de tanto tempo junto. E o marido disse assim, olha, é o seguinte, você conhece pão bengala? Bengala é aquele pão comprido, né? Ele disse assim, pois é, eu amo o bico da bengala, a ponta. Mas todas as vezes que nós vamos tomar café, eu dou o bico da bengala para ela. Aí foi perguntar para ela, e você? Qual que é o segredo de estar tanto tempo junto com o homem? Desse, umas bodas de ouro que vocês estão celebrando. Ela diz, olha, o negócio é o seguinte, eu detesto o bico de bengala, mas toda vez que ele me dá o bico da bengala, eu como. Então muitas vezes, o que é isso? Renúncia. Muitas vezes você vai ter que renunciar a coisas para fazer a vontade de Deus. É aquele momento que era seu, mas Deus diz, olha meu filho, eu preciso de você agora. Muitas vezes que às vezes você ia usar, por exemplo, o dinheiro para comprar alguma coisa que você precisava, e Deus diz assim, olha, eu quero que você dê esse dinheiro para aquele que está precisando. E aí, o que você faria? A sua vontade ou a de Deus? Pensa aí no teu coração, querido. De repente entrou um dinheiro extra lá e você diz, hoje eu vou fazer uma compra e vou começar já no chocolate meio amargo, né? Entrou um dinheiro, eu vou encher a prateleira. Aí aparece um irmão lá que não tem o que comer, não tem nada. O que você faz, querido? Você diz, irmão, eu vou lá no meu quarto, eu vou orar por você, eu estou intercedendo, eu vou começar a interceder desde já. E vá em paz, que o Senhor lhe acompanhe. Ou você vai dizer assim, irmão, é o seguinte, eu ia fazer uma grande compra, vamos dividir, nós somos irmãos, você faz parte de mim, você é corpo junto comigo, você é membro junto comigo, você é mão, eu sou antebraço, o outro é ombro, o outro é braço, e assim vai. Irmão, vamos lá junto, metade meu, metade seu, e amém. Você vai deixar de comer naquele dia coisas que você ia comer, mas você vai fazer a vontade do Pai, você vai dormir com o coração cheio de gozo. Talvez você nem durma de tanta alegria, porque nós lemos aqui que melhor é dar do que receber. E hoje os pastores estão ensinando que é melhor do que receber do que dar. Vai, busca, pega, rouba. Às vezes ensina até roubar, não falando que é roubar. Passa a perna no outro, você é cabeça, você não é cauda, não importa, ele é do mundo, ele é ímpio, você pode pegar dele. E uma vez eu fui com um rapaz, ele já era convertido há muito tempo, eu fui com ele numa casa de construção, que ele precisava me dar um dinheiro, mas ele foi lá pagar, eu fui com ele, e ele foi lá, a moça fez conta errada e sobrou dinheiro para ele, mas eu não sabia, porque na hora ele estava fazendo conta, é coisa dele, aí ele saiu dando testemunho para mim. Olha como Deus é bom. Ela fez a conta errada, eu tinha que dar mais dinheiro para ela e sobrou para mim. Deus é bom. Querido, isso não é Deus. Isso é outro Deus. Isso é o cão. Porque ele veio para matar, roubar. Ele é ladrão. Amém? Paulo muitas vezes fala nas suas cartas, e nós vamos ver
Na carta de Coríntios ele fala assim que muitas vezes, por isso que nós estamos falando de renúncia para fazer vontade. Lá em Coríntios tinha um problema lá com carne. Quem aqui gosta de carne? Falei, eu não fico sem carne. Tem gente que é carnívoro, hein? Eu já não ligo tanto para carne, já não tenho esse problema. Se precisar ser vegetariano, eu já estou dentro. Como carne, mas não sou assim. Mas lá em Corinto tinha um problema com a carne. Porque em Corinto era uma cidade grega e ela tinha muito oferendas a deuses. Então, às vezes, eles ofereciam um animal a um certo deus num templo e sobrava uma parte, não era tudo que é oferecido. E às vezes era levado no mercado para vender. E muitos irmãozinhos com as consciências mais fracas diziam lá, e agora, essa carne foi consagrada ao ídolo, como é que a gente vai saber? Você vai no mercado e fica perguntando, chama o dono, de onde você comprou esse feijão? O cara é espírito, o que ele é? Esse aqui, o que é? Não tem como, você fica louco, irmão. Aí Paulo até vai falar, olha, dá graças, o que está dado graças, abençoado. Mas mais para frente ele vai falar, olha, se o que você está fazendo e comprando num lugar que você sabe que às vezes foi oferecido a ídolos e vai ofender a consciência do seu irmão, não coma carne. Olha até onde vai a renúncia. E a gente não quer saber de renunciar nada, né? Mas para fazer a vontade do Senhor, muitas vezes nós vamos renunciar. Você está entendendo, querido? Outra coisa que nós temos que fazer para agradar ao Senhor, além de fazer a sua vontade, diz assim comigo, obedecer os seus mandamentos. Querido, não tem como. Você está numa empresa tem regras, e o funcionário que gosta do patrão e que ama aquela empresa, ele obedece às regras. Banheiro, no máximo tantos minutos, não sei o que, assim, e se você obedece às regras, você está dentro, você tem o coração do seu patrão. E Deus deixou regras. O universo não foi Ele que criou? Todas as coisas, então as regras são dele. E Ele deixou os seus mandamentos para nós, a sua igreja. Mas os mandamentos não é para que a gente seja amaldiçoado, muito pelo contrário. Se eu ando nos mandamentos do Senhor, eu sou um abençoado de Deus. Mas tem muitas pessoas que vêm do mundo, foi criado sem regra, sem educação, o pai e a mãe não deu educação, não criou, nunca botou regra, e o cara cresce, depois ele se converte e vem para a igreja e ele acha que é assim. Não, querido. São regras. Mas não são regras de homens, eu estou falando de regras de Deus. Regras de Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É ter e guardar. Porque ter e não guardar, guardar significa sempre estar vigiando. Quando aparece a coisa que Deus falou, isso não pode, você não faça. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha, vem a manifestação do Pai e do Filho na vida daquele que obedece os seus mandamentos. Mas também tem outra coisa, né, querido? Como que você vai agradar a Deus e obedecer os mandamentos se você não pega nessa Bíblia? Você não pega ela para ler. Essa semana, quantos capítulos você leu da Bíblia? Você poderia ler no mínimo 5 capítulos por dia, que não dá 10, 15 minutos, que seria até uma vergonha. Então, uma semana, 5, você deveria ter lido 35 capítulos da Bíblia. Mas duvido que muitos aqui leram 1. A gente tem tempo para jogos, a gente tem tempo para televisão, a gente tem tempo para correr, a gente tem tempo para jogar bola, mas a gente não tem vontade de sentar e dizer, Deus, fala comigo através da sua palavra. Sentar na sua cama, onde você se sentir confortável, você vai lendo e lendo. E conforme você vai lendo, os mandamentos de Deus vêm vindo para dentro de você e se torna vivo dentro de você. Porque eu não estou falando obedecer mandamentos e regras daquela maneira carnal, não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando daquela quando você lê e a Bíblia fala alguma coisa ali, tipo amar ao próximo como a ti mesmo, é um dos mandamentos. E aquilo pula para você tão vivo, você começa a olhar o irmão e você ama ele com a mesma intensidade que você ama você. E você não vai se esforçar para isso, porque a palavra é viva e ela produz vida. E assim você vai agradar a Deus. Amém? João 15:10 diz assim, se guardados os meus mandamentos, permanecei no amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Querido, Jesus, quando se fez homem, ele também teve que obedecer os mandamentos. Ele estudou sobre o Velho Testamento, ele estudou o judaísmo, ele estudou a Torá, ele estudou tudo lá, e ele também foi alguém que obedeceu tanto as leis como a vontade do Pai na vida dele, como ministério específico, como uma missão. Se Jesus obedeceu, quem sou eu para dizer, não preciso obedecer? Não, se eu quero agradar o coração do Pai, eu vou obedecer os seus mandamentos. Aí vem o Zé Ruela do amigo e diz, não, mas pode fazer, porque todo mundo faz, você vai lá e faz. Ao invés de você dizer para ele, ô Zé Ruela, a Bíblia é a minha base de fé, Deus falando comigo, e ele diz que não se agrada disso, e eu não vou fazer. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Está escrito nas cartas de Paulo lá. Aí aqui na igreja você fala glória a Deus, santo, santo, aleluia, paz do Senhor. Amanhã você chega na empresa, na hora do almoço, todo mundo falando besteira, e você entra no meio falando besteiras. Então isso não agrada o coração de Deus. Agrada o coração de Deus você obedecer os mandamentos que são santos. Amém? É regra básica para qualquer grupo conviver juntos, querido. Você vai, por exemplo, o PCC, que é uma organização criminosa. Você pensa que não tem mandamentos ali, regras, e tem gente que morre do grupo se não obedecer às regras. E eles estão ali na irmandade, eles obedecem, eles cumprem. Se até o inimigo é organizado, se até o inferno é organizado, por que a igreja tem que ser bagunçada? Estamos na graça, misericórdia, e vai fazendo o que tem que fazer. Não é assim. Nós temos que ser os primeiros a dar exemplo. Nós servimos a um Deus que enviou a palavra viva e encarnada, o verbo vivo, Jesus Cristo. Esse verbo é a palavra de Deus. Esse verbo é a Bíblia falando conosco. Eu vou obedecer o que a palavra de Deus diz. Porque esse livro que está aqui, querido, não é só papel. Aqui tem vida aqui dentro. Aqui tem tesouro. Aqui tem ouro. Isso aqui tem que pular para dentro de mim. E eu tenho que obedecer. Não porque eu não quero para o inferno, mas eu vou obedecer porque eu amo a lei do Senhor, eu amo a palavra do Senhor, ela me traz vida. Aquilo que te faz bem, você ama e você faz, querido. Se você come e gosta de frango assado, quando você come o frango assado, aquilo te dá um prazer doido, porque você ama frango. Mas quando você come da palavra, isso também te dá um prazer no espírito. E você vai fazer os mandamentos, Senhor, para agradar aqueles que têm os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Amar é agradar. Se você obedece, Jesus está falando, você me ama. Você está dando prova que ama o Senhor. Amém? Então, se os grupos têm as regras, querido, para sobreviver, para estar junto, uma organização, a Igreja de Deus também é uma organização, mas é um organismo vivo. Amém? É um organismo vivo, e nós temos mandamentos para nos cumprir. Se você encontrar com os irmãozinhos lá da Coreia, com os irmãozinhos lá do Japão, da China, Estados Unidos, todos têm a mesma palavra, todos têm os mesmos mandamentos. Você vai chegar lá, eles vão te amar da mesma maneira que você vai amar eles. É a mesma palavra que une a todos. É o mesmo princípio que une a todos, e todos vão agradar ao Senhor. Amém? 1 João. Só que para aqueles que dizem que é pesado, né? Eu já vi muita gente falar isso. E aí diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são? E eu já vi um monte de gente falar, não dá. A palavra penoso, ela é meio pesada, não é? Que penoso. Penoso é um negócio que judia. Parece que você está apanhando de chicote. Que penoso, que coisa ruim. João já está escrevendo essa carta para aqueles que achavam isso. E ele está dizendo, olha, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. É um jugo suave para nós. Toda vez que a gente cumpre a palavra do Senhor e a gente obedece, é um jugo suave. Que eu posso dizer? É um prazer, querido, que não tem. Você sente um gozo tão gostoso de poder andar na palavra do Senhor.
Porque todos nós temos que ter um trilho na nossa vida. O trem, ele não tem direção. Por que trem não tem direção? Porque o trilho é que leva ele para onde tem que ir, já está estabelecido. Então já foi colocado um trilho nas nossas vidas e esse trilho vai chegar num lugar, a gente sabe aonde, amém? No lar celestial. E esse trilho é a palavra do Senhor. E tem muitos crentes descarrilhando, saindo fora dos trilhos. Querido, permaneça na palavra. As coisas vão passando, tudo vai passando, até a uva passa, né? Mas Jesus diz assim: a minha palavra permanece para sempre. Você vai estar no céu, a palavra do Senhor ainda existe. Ela nunca vai mudar. Nós temos a palavra aqui, porque aqui na terra nós precisamos andar nela. Depois estaremos no céu, ela continua valendo. A palavra de Deus dura para sempre, não vai mudar as coisas lá em cima. Lá você vai continuar amando o seu irmão, lá você vai continuar fazendo todas as coisas. Amém? Glória a Deus por isso. Então Jesus agradou o Pai, querido, obedecendo. O Pai disse: filho, preciso que você vá à terra, morrer por aquela humanidade. Ele veio, se fez carne e encarnou, cresceu em entendimento, estatura. Quando ele tinha 30 anos, foi ao batismo. Ele era o Criador, mas ele se submeteu a ser batizado por uma criatura. Ele foi lá, João Batista não quis batizar ele, e Jesus disse assim: deixa para que se cumpra a justiça de Deus. Ele foi batizado. Saiu do batismo, ele foi ao deserto para ser tentado e ser provado. Ele cumpriu, ele foi obedecendo tudo que Deus tinha para a vida dele. Foi tentado 40 dias, 40 noites sem comer. Venceu o diabo. E aí ele ficou 3 anos andando para cima, para baixo, para todos os lados, passando fome, passando frio, mas levando o evangelho, curando pessoas, libertando as pessoas. E depois ele vai para Jerusalém e ele é traído pelo seu próprio povo, que o entregou. E ele se deixou ser preso, porque ele era filho de Deus, ele tinha poder, ele podia se escapar dessa. Mas ele disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas se faça a sua. E ele deixou se entregar, ele deixou bater nele, ele sentiu as dores, ele sentiu a coroa de espinho entrando, ele levou a sua cruz, ele foi para ser crucificado, ele deixou o homem bater os martelos, os pregos, ele deixou ser cravado, ele deixou ser levantado, e ele ficou 6 horas ali suportando toda a dor e todo o martírio. Porque o crucificado sofre muito, querido, por causa da respiração. 6 horas, então tinha um pequeno cavaletinho embaixo que colocava-se para que eles ficavam respirando e voltava. Às vezes durava até 36 horas a morte de um crucificado. E ele ficou ali, cumprindo aquilo, esperando a morte chegar. Ele entrega o seu espírito. E porque ele fez tudo isso que Deus tinha programado para a vida dele, o Pai ao 3º dia o tira do túmulo. A nossa vida é a mesma coisa, querido. Amém? Nós temos que obedecer o que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que obedecer tudo que Deus já determinou para nós. E a gente vai ter o nosso começo e o nosso fim. Eu não sei quando será e como será o seu, nem sei o meu. Mas nós temos um caminho a percorrer. Obedeça ao Pai. Faça como Jesus. Ele é o nosso maior exemplo para tudo. Amém? Isso também agrada o coração do Pai. Outra coisa que agrada o coração do Pai é exalar perfume. Diz para quem está do teu lado: nós precisamos exalar o perfume. Agora você fala: deixa eu ver então se você está perfumado. Não vai erguer o braço perto dele, não vai que... né? E uma das maneiras de nós exalarmos nossos perfumes, para Deus eu estou falando agora, espiritualmente, é através da adoração. Toda vez que eu adoro a Deus, espiritualmente sobe um cheiro agradável às narinas de Deus. E Deus faz assim, ó. Ai, que cheiro gostoso. Meu filho, você está cheirando gostoso hoje.
Você quando passa perto de uma roseira, como é que chama aquela uma que perfuma aí vários quarteirões, dama da noite, chama, né? Sei lá, cada um gosta de um tipo de perfume, ou até o perfume que a gente usa, né? Aquele perfume, fala que cheiro gostoso, porque o cheiro dá prazer. E a maneira de nós exalarmos o perfume para Deus é através da adoração. Salmo 141, 2 diz assim: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Quando vai anoitecer, eles tinham umas oferendas lá que eles faziam, né? No templo. E ele diz: Senhor, quando eu erguer a mão para o Senhor, seja como essas oferendas da tarde, que é queimada e sobra um cheiro suave para ti. Então todas as vezes que você levanta as tuas mãos e adora ao Senhor, de verdade você pode ter certeza que Deus está assim no trono, ó. Ai, que cheiro gostoso, isso me dá um prazer. Ô filho, continua assim. Só que tem muito crente fedido, querido. Muito crente cheirando fedido, que não exala nada de bom, que é um cheiro insuportável. Ninguém gosta de cheirar coisa fedida. E se tiver alguma coisa fedida perto de você, você sai. E Deus é a mesma coisa. Então nós precisamos agradar a Deus, tendo uma vida de adorador. Porque a Bíblia diz que o Senhor procura os adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Ele continua procurando sobre a face da terra: onde estão os meus adoradores? Aonde estão aqueles que vão exalar o perfume que tanto eu gosto? Então Ele está procurando. Se está procurando, porque está difícil de achar, né? A Bíblia diz que Ele procura. Você só procura uma coisa que você perdeu, não é? Se Deus está procurando, Ele está tentando achar. E eu quero crer que Ele já achou você. Amém? Eu exalo através da adoração. E exalo também, querido, quando eu faço obras de justiça. Lá em Atos capítulo 10 vai falar que Cornélio estava lá na casa dele. E um anjo apareceu para ele e ele olhou assim meio assustado e disse: que é, Senhor? Ele disse assim: Cornélio, o Senhor tem ouvido as tuas orações e as tuas esmolas. E ele diz assim, que as tuas orações e as tuas esmolas têm subido como incenso ao Pai. Então todas as vezes também que eu faço algo de bom, isso cheira bom para Deus. Toda vez que eu abençoo a vida de alguém, que eu ajudo alguém, isso exala para o céu. E Deus vai cheirar, isso vai agradar a Deus. Amém? Lá em Isaías capítulo 1, versículo 14, querido, diz assim, ó: o povo judeu, eles tinham umas tradições de festas que tinham que fazer, de sacrifícios semanais, sacrifícios anuais, sacrifícios de festa. Só que tudo isso sem você, por isso que a gente precisa ser, né? Sem você ter o coração em Deus, não vai agradar a Deus. Então Deus vai falar assim para esse povo. Ele já estava cansado. Ele dizia: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, esconde de vós os olhos. O Senhor não queria nem ver quando eles iam fazer o sacrifício, ou fazer algo. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aí Deus vai falar: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Que Deus está resumindo, dizer: olha, esse sacrifício, se você fizer, vai subir como um cheiro bom para mim, mas os seus sacrifícios aí que vocês estão fazendo com a mão cheia de sangue, de injustiça, isso não me agrada. Então todas as vezes que nós fazemos algo para o Senhor, todas as vezes que nós fazemos algo para o irmão, que nós abençoamos, que nós defendemos, que nós consolamos, isso sobe como incenso suave ao Senhor. E a palavra do Senhor referente ao fruto diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então nós precisamos começar a produzir frutos.
Porque se nós dizemos que somos de Deus, somos filhos de Deus e não produzimos frutos nenhum, o machado está posto. E nós vamos ser lançados ao fogo. Então, filhos de Deus tem que ser produtivo. Amém? Diz assim comigo, filhos de Deus tem que ser produtivo. Amém? Nós temos que produzir frutos, porque produzindo frutos nós vamos exalar o bom perfume a Deus. Nós vamos fazer com que Deus se agrade, com o coração de Deus tenha prazer. Nós vamos causar prazer no coração de Deus. Amém? Quantos frutos você já tem dado? Quais têm sido os seus frutos, querido? Porque tem crente que o fruto dele é causar intriga entre os irmãos. Tem aquele crente que se chama intercessoca, né? Que é mistura de intercessão com fofoca. Ele liga na casa do irmão. Ai, você não sabe da última. Nós precisamos orar para o irmão, mas não é isso. Ela está querendo contar, você não sabe da última. Então é o intercessoca. Irmãos que causam confusão um com o outro. Sabe? Isso aí, querido, isso aí Deus não se agrada. Então aqui está dizendo que a árvore não produz fruto. É lançado ao fogo, é cortado e lançado ao fogo. Então precisamos produzir frutos, mas frutos de justiça. Outra coisa que nós devemos fazer para agradar a Deus é descer do nosso orgulho. O ser humano tem orgulho, sim ou não? O maior exemplo que nós vemos é Zaqueu na árvore, no sicômoro. Ele subiu para ver o Senhor, ele era ladrão, roubava muito, né? E aí ele estava lá, e aí ele queria ver Jesus passar. E Jesus chega embaixo da árvore e diz, Zaqueu, desce, porque hoje eu preciso entrar em tua casa. Ele poderia ter ficado na árvore e dizer, Senhor, na minha casa o Senhor não entra. Mas aí ele quebrou todo o orgulho. Ele desceu. E ele ficou tão feliz de Jesus ter se convidado para ir na casa dele, que ele já foi logo quebrando o coração. E isso agrada a Deus, quando a gente quebra o nosso orgulho e faz o que precisa fazer sem Deus ficar martelando em nós. Ele diz, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus não mandou ele fazer isso, mas ele quis. O orgulho já vai fazendo a coisa acontecer. E se defraudei alguém, claro que ele defraudou, e muitas pessoas, eu vou restituir 4 vezes mais. Paulo era um homem de alta posição, de alta escala na parte religiosa. Ele era judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, foi criado aos pés de Gamaliel. O cara tinha uma ficha, um currículo muito bom. Só que quando Jesus derrubou ele do cavalo, o orgulho dele caiu junto. E aí ele foi ser servo do Senhor. Aí ele foi sofrer com o Senhor, sofrer com o Evangelho. Aí ele foi preso por causa do Evangelho. Ele foi morto, foi dado como morto uma vez por causa do Evangelho. Apedrejaram ele. E o fim dele foi numa cadeia e depois ser degolado. Mas, querido, quebrou o orgulho, jogou por terra e disse, Senhor, eu quero te agradar. E isso agrada o Senhor. Paulo poderia não ter servido a Jesus. Ele poderia ter caído do cavalo e dizer, não, eu não quero, eu quero continuar matando crente. Mas ele não fez isso, querido. O orgulho foi por terra. E quantos de nós aqui dentro não temos orgulho? Às vezes orgulho por coisa besta, viu? Quantos de nós não temos orgulho? Nós precisamos parar com isso. Eu não tenho que me orgulhar da casa que eu tenho, me orgulhar do dinheiro que eu tenho, não tenho que me orgulhar de nada, nem do dom que eu tenho, nem porque eu canto, nem porque eu toco, nada. Eu só me orgulho de uma coisa, de meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Disso eu tenho orgulho. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor me escolheu. Quem sou eu? Outra coisa. Diz assim comigo, dar testemunho de vida. Hoje, nossa, meu Pai do céu, se você começar a prestar atenção, e está feia a coisa, dentro das igrejas, testemunho de vida está feio. Muitas pessoas estão indo para o inferno, sabe por quê? Ele diz, para mim ser crente e ser igual a esse aí, prefiro não ir. E ele não vai. E depois ele morre e vai para o inferno. E aquela pessoa que deu mau testemunho vai ser cúmplice, ela vai dar conta do sangue daquele que foi para o inferno. Por isso, querido, a tua vida tem que ser um livro aberto. O que você é dentro da igreja, seja do portão para fora. Seja santo. As pessoas têm que olhar para você e elas têm que ver Cristo em você. Ela tem que ver Cristo em seus atos. Amém? Cristo não é só para ficar falando, que nem papagaio. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Não, Jesus tem que estar nos meus atos.
Jesus tem que estar em tudo que eu faço. Ele tem que participar de tudo. E as pessoas têm que ver esse testemunho na minha vida. Lá em Jó, Deus vai dar testemunho de Jó, sabe para quem? Para Satanás. A Bíblia diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha que orgulho do pai, hein? Observou lá o Jó, meu filho? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, inteiro para Deus e reto, que anda em retidão, temente a Deus e que se desvia do mal. Querido, o mal está na frente, Jó fazia assim, opa. O mal aparecia que ele, opa. E quantos crentes que o mal está ali, ele corre e pula dentro. O diabo não precisa não ter nem muito trabalho, ele está lá. Então, aqui fala, querido, de testemunho de vida. Testemunho de vida. Muitas pessoas vão se converter, não por aquilo que você está falando, mas muitas vão se converter por aquilo que você é, por aquilo que você está fazendo. Porque a Bíblia diz que nós somos as cartas vivas do Senhor. É carta viva. A pessoa olha para você, você é uma carta de Jesus falando. Às vezes com a boca fechada você vai ganhando muitas pessoas. Não estou dizendo que você não deve falar, mas estou dizendo que muitas pessoas vão só olhar e você já vai ganhar o coração dela para Cristo com os seus atos. Amém? Isso agrada o coração do Senhor quando Ele olha um filho, que não é filho só de falar, mas ele é filho porque filho de peixe, peixinho é. Então se você é filho do pai, ele olha e diz, olha, é igualzinho. Está fazendo, porque foi criado a imagem e a semelhança de Deus. Você começa a fazer o que Deus faria, o que Cristo faria. Então é o testemunho da sua vida. E o de Noé a mesma coisa, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Se Noé não tivesse testemunho de vida, eu e você não estaríamos aqui. Porque ele destruiu toda a terra com o dilúvio, só a família de Noé salvou. E depois da família de Noé, tudo começou de novo, e por isso que nós estamos aqui. Olha lá, querido. Você sabe que tem muitas gerações amaldiçoadas, muitas gerações acabando de famílias, porque lá atrás começaram a dar mau testemunho, se desviaram, né? Porque se você seguir a árvore genealógica lá para trás, talvez você vai ver que de algumas famílias que eram cristãos lá atrás, que eram crentes lá atrás, e veio, e de repente alguma geração começaram a amolecer, começaram a dar mau testemunho, e começaram a se moldar ao mundo, e dali para cá, só morte e maldição, morte e maldição. A Europa, se você olhar a Europa no começo, ela era totalmente cristã. Como está a Europa hoje? Totalmente ateia. Um amigo meu que a gente faz teologia de quarta, ele diz assim que ele foi para Portugal, ele ficou vários anos lá, e ele diz que é incrível. Se vai falar de Deus, ninguém sabe o que é Deus. Você vai falar de Jesus, ninguém sabe quem é Jesus. E na sala de aula diz que todo mundo, a sala de aula dele, quando ele estudava, todo mundo era ateu, não tinha, ele era o único cristão. Isso é na Europa, que já foi um país totalmente cristão. Os Estados Unidos foi fundado pelo cristianismo, vê lá como que está. Sabe por quê? Afrouxa no testemunho. Não dá exemplo para o filho, a próxima geração vai ser o quê? Então as pessoas começam a perder o testemunho. E perde o testemunho, a próxima geração padece. Então, querido, quer agradar a Deus, dá testemunho de vida. Quando você está no meio de todos, e quando você também está sozinho. Quando você também está sozinho. Não tem ninguém vendo, liga a televisão, ou está na internet. Testemunho é para as pessoas, e o testemunho também é solitário. Quando você dá testemunho para Deus, ninguém está vendo, mas Senhor, o Senhor está aqui, eu temo a sua presença. Amém? Outra coisa, é crer em Deus. Tiago, isso agrada muito a Deus. Tiago 2,23 diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. E foi chamado o quê? Amigo de Deus. Agradou a Deus e Deus falou, Abraão, você é meu amigo.
Cara, você estava numa cidade perdida lá em Ur, você nunca ouviu falar de mim, aquele lugar só todo idólatra, eu apareci para você, falei com você, e você obedeceu uma chamada, saiu da tua parentela, veio comigo, creu em mim, Abraão. Você é meu amigo, você me agradou. Sabe que Deus pode olhar para nós e dizer hoje, olha fulano, você é meu amigo. Porque muito mais do que filho, nós temos que ser amigos. Num casamento, muito mais do que marido e esposa, precisa haver companheirismo, amigos. Amém? Pais e filhos, muito mais do que ser pai, do que ser filho, precisamos ser amigos. Tem muitos pais hoje que sabem que jeito que ele cuida do filho. Ele não conversa, ele não ama, ele não tem carinho, ele só vai assim, tá aqui o dinheiro, vai lá. Ele acha que o dinheiro conquistou ele. Aí ele vai fazer, tô aqui, vai lá. E não tem companheirismo. Às vezes o filho está precisando do coração, não do dinheiro. Entendeu? Então precisamos crer, porque ele creu e foi chamado amigo de Deus. E essa passagem é muito conhecida, querido. De fato, sem fé é impossível. Você quer agradar a Deus? Começa a crer em tudo que está escrito aqui, em tudo que é pregado, que está na palavra. Começa a crer. E você vai agradar o coração de Deus. Porque quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então creia em Deus. O mundo está dizendo tudo ao contrário. Os ateus estão aí tentando provar que o mundo não foi Deus que criou. Então eles volta e meia aparecem umas teorias. As pessoas caem na teoria, né? Não é uma coisa provada, né? Teoria da evolução. O homem veio do macaco. Aí você fala assim, tá bom, então nós temos a alçada de macaco, a alçada de ser humano. Cadê as intermediárias? Eles não têm para oferecer. Mas tem muita gente que cai nessa. Prefere crer na ciência do que crer em Deus. Outro dia eu li uma frase de uma foto de um cara dizendo assim, estava escrito assim, você não crê na Bíblia porque foi homens que escreveram. E aí o cara escreve embaixo assim, e os seus livros de ciência, quem que foi escrever o macaco? O livro de ciência também foi os homens que escreveu, mas eu prefiro ficar com esse que funciona. Amém? O homem escreveu aqui, se você orar em nome de Jesus, o demônio sai. Aí você ora e o demônio sai. Uai, foi homem ou foi Deus então? Querido, está aqui. Ore para os enfermos e os enfermos serão curados. Você vai lá e ora em nome de Jesus. E aquele médico que estudou tantos anos que não conseguiu achar a cura, Deus vai lá e faz assim, está curado. Então eu prefiro crer na palavra viva do Senhor. E crer em Deus é agradar o coração do Pai. Amém? Continue crendo, querido. Todo mundo falando o contrário, não tem problema. A ciência está falando o contrário, não tem problema. Eu continuo crendo em Deus. Eu comecei a minha vida de joelhos diante da Bíblia, vou terminar minha vida me ajoelhando diante da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Eu creio na verdade. E isso agrada o Senhor. Amém? E o último que eu quero falar com você é ter tempo para Deus. Ter tempo para Deus. A Bíblia diz que Enoque foi transladado porque ele andava com Deus. O que é andar com Deus, querido? Ele tinha tempo para Deus. Acabamos de ler de Noé, que Noé era homem justo, reto, e andava com Deus. Noé tinha tempo para o Senhor. Os animais, por exemplo, o filhote de leão, ele cria laços com a sua mãe e com seu pai, sabe de que jeito? Ele vai lá e fica se esfregando. E leão, o gato é parente do leão. O gato não gosta de se esfregar? E se esfrega para lá, esfrega. E você vê isso nos documentários, os leãozinhos se esfregando. Quando eles se esfregam, a ciência diz ali, os estudos, que eles criam laços de pai e filho. O filho também, quando abraça o pai, abraça a mãe, beija o pai desde pequeno, isso cria laços. E aí eu pergunto, quanto tempo a gente tem perdido para criar esses laços com o pai? Essa semana, quantas vezes você orou e quanto você orou? E eu não estou falando oração assim, querido. Você deitar no travesseiro e dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é isso. Isso é reza, não é oração.
Eu estou falando de você sentar ali num cantinho do teu quarto, ou de joelho, não importa a maneira, Deus não está preocupado com isso, mas você sentar com o coração rasgado e perder tempo, que não é perder, a gente fala perder, é ganhar tempo com Deus, sabe? Por isso que Davi, quando descobriu isso, ele diz, olha, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. 1000 bebendo, comendo, 1000 em festa, 1000 em balada, 1000 em se drogando. Se trouxesse o poder de Deus, mais vale um dia na casa do Senhor. Porque um dia vale mais que 1000 anos na presença do Senhor. Então às vezes você fala assim, mas eu vou perder meia hora de oração, hoje 1 hora. Você não vai perder, querido. Se você orar 1 hora, você pode ter certeza que Deus vai evitar de você de muitos outros atrasos que virão na sua vida. Amém? Então eu tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que ter tempo para criar laços, para criar intimidade. Ao ponto de, como diz o Salmo, depois ele começar a revelar para mim mistérios que estão escondidos. Ele só revela para quem é íntimo, para quem está na intimidade. Amém? Então reserve tempo para o Senhor. Você pode ficar sem tempo até para tomar banho. Você pode ficar sem tempo até para comer e para um monte de coisa. Mas não tira Deus da lista. Não tira o tempo seu com Ele. Você diz, não, esse é meu tempo e acabou. Essa é a hora de eu estar com o Senhor. Amém? Comece, querido, amanhã. Ore ao Senhor. Você pode fazer até uma sequência, um tempo para oração e já engatilha a leitura da palavra ou vice-versa, como você quiser. Você vai ver que benção que vai ser. Você vai começar a agradar o coração de Deus e muitas coisas que fazia tempo que você estava buscando e pedindo e não se abriu, de repente, sem você falar nada, aparece. Você fala, opa, o que é isso? Aí o Espírito Santo vai falar no teu coração, isso é porque você está me agradando. É porque você está ficando do jeito que eu quero, meu filho. Amém? Então quer subir com o Senhor, querido? Quer, como Enoque, ser transladado? Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Obtenha esse testemunho de agradar o Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos, comigo?